O ano era 1988. Eu tinha apenas 8 anos, e minha vida estava prestes a mudar para sempre. Ao chegarmos ao sítio, um arrepio percorreu minha espinha. A casa antiga parecia olhar para nós com seus olhos vazios, as janelas quebradas ampliando a sensação de abandono. Olhei em volta, e enquanto o vento soprava, percebi que não estava sozinho. Uma presença invisível parecia me observar. O dia estava quente, mas a atmosfera, carregada de um frio inexplicável, fazia meu coração acelerar. Isso é apenas a sua imaginação, tentei me convencer, mas a sensação de estar sendo observado não desaparecia. Antes de nos instalarmos, minha mãe me disse que a casa tinha histórias que deveriam ser esquecidas. Mas, na minha inocência, mal sabia que essas histórias estavam prestes a ganhar vida. Quando a noite finalmente chegou, a escuridão se abateu como um manto pesado. Sem televisão ou celular para distrair, e sabendo que dormíamos cedo, fui para minha cama. Mas o sono não vinha. Ouvi sussurros vindos de outros compartimentos da casa, seguidos de barulhos estrondosos que faziam o coração disparar. Era como se algo ou alguém estivesse se movendo no escuro, criando uma sinfonia de terror. Mais tarde, quando finalmente me levantei da cama e fui ao banheiro, que ficava do lado de fora, um medo paralisante tomou conta de mim. A escuridão era total, e cada passo que eu dava parecia aumentar a sensação de que algo estava me esperando. Assim que atravessei o quintal em direção ao banheiro, um barulho estrondoso surgiu do mato próximo. Parecia um urro distante, ecoando entre as árvores. Parecia que o próprio sítio estava sussurrando segredos sômbrios, e a tensão me prendeu. Ao sair do banheiro, fui surpreendido com a visão do meu avô, empunhando um lampião que iluminava seus olhos esbugalhados. O susto me fez dar um passo para trás. Ou você é louco ou muito corajoso. Ninguém pode sair sozinho após o anoitecer. Sua voz tremia, e pelo olhar dele, percebi que essa não era uma advertência qualquer. Tremendo, segui meu avô de volta para dentro. Com a luz fraca do lampião dançando ao meu redor, as sombras nas paredes pareciam se mover, sussurrando segredos que eu não era capaz de entender. Quando entramos, escutei meus avós cochichando na cozinha. O menino saiu de casa sozinho, ouvi meu avô dizer em um tom de voz preocupado. O que era tão perigoso naquela noite? Meu coração disparou mais uma vez. A noite seguiu em um silêncio tenso, mas não consegui dormir. Barulhos vindos de fora não paravam. Eram urros, gritos distantes, e eu me perguntei se eram apenas os sons da natureza ou algo mais. A sensação de que alguém ou algo estava me observando não me deixava em paz, e assim eu fiquei. Me escondi embaixo do cobertor, desejando que o dia chegasse. Finalmente, a luz do sol começou a entrar pela janela. O café da manhã estava sendo preparado, e o aroma do café fresco me trouxe de volta à realidade. Minha avó, com um semblante preocupado, entrou pela porta dos fundos, que dava direto na cozinha. Suas pernas tremiam, e seu olhar era como se tivesse visto um fantasma. "O que houve, vó?" Perguntei com um nó na garganta. Ela olhou para todos nós e então, minha avó, com a voz trêmula, sussurrou: "Perto do banheiro. Algo está errado." Seguindo seu olhar, notei que todos na mesa se levantaram, curiosos e preocupados. Ao chegarmos perto do banheiro, nós avistamos um buraco no chão, como se alguma coisa tivesse queimado e afundado. "O que é isso?" A voz da minha mãe, inquieta, quebrou o silêncio. Ninguém sabia explicar. Recordei das advertências do meu avô e o medo que ele transmitira. "É só um buraco, deve ser coisa da casa velha", tentei dizer, mas a incerteza estava presente em meu tom. Enquanto olhava aquele buraco, ouça novamente aqueles mesmos urros vindos do mato. Eles pareciam mais próximos agora, como se algo estivesse se aproximando da casa. Os rostos de todos estavam congelados na expressão de medo. Decidi voltar para a cozinha, mas não consegui ignorar a sensação de que estávamos sendo observados. Era como se a casa estivesse viva, respirando lentamente e a cada passo vigiando nossas ações. Depois do café, tudo parecia voltar ao seu normal. Mais uma vez, voltei a brincar com meus primos. Porém, as histórias que minha mãe contava sobre o sítio começaram a voltar à minha mente. O calor do dia não conseguiu dissipar a estranha tensão que ainda pairava no ar. O que havia acontecido durante a noite? O que realmente aconteceu perto daquele buraco?
Aquele sítio se revelava cada vez mais como um lugar de segredos, onde a linha entre realidade e superstição parecia ultrapassada. Mal sabia eu que o que estava por vir seria muito mais aterrorizante do que qualquer história que minha mãe pudesse contar. Os dias depois de nossa chegada ao sítio foram uma mistura de diversão e inquietação. Durante o dia, explorávamos cada canto da propriedade, com meu avô nos contando histórias sobre os velhos tempos. A luz do sol parecia aliviar a tensão que pairava no ar. Era como se o dia escondesse os segredos sômbrios da noite. Uma tarde, enquanto brincávamos perto do poço antigo, a conversa parecia leve. Vamos fazer um desafio. Quem conseguir jogar uma pedrinha lá no fundo primeiro, ganha. Gritou um dos meus primos, com um sorriso travesso no rosto. As risadas ecoavam, mas quando foram lançadas, ouvi um sussurro quase imperceptível. Não, vá. Olhei em volta, confuso, mas nenhum de meus primos parecia ter notado. Oi, você também ouviu isso? Perguntei a um primo que estava mais perto. Ele balançou a cabeça, mas o sorriso ainda permanecia em seu rosto, como se tentasse ignorar algo que o incomodava. Naquele momento, não entendi se era apenas minha imaginação, mas a atmosfera já começava a se tornar mais pesada. Ao cair da noite, a curva dos acontecimentos começou a mudar. Após o jantar, aquela sensação de desconforto voltava a me assolar. Sussurros pareciam ecoar pelos cantos da casa. As paredes, que antes eram apenas a estrutura da casa, agora pareciam estar escondendo segredos profundos. Segredos de um passado que queria permanecer enterrado. Quando a noite começou a se instalar, ouvi um barulho vindo do corredor. Era como o som de garras arranhando as paredes. Meu coração disparou, mas eu me forcei a me levantar e investigar. Eu não queria mostrar medo na frente de minha família. Enquanto caminhava lentamente com a respiração contida, a porta do quarto começou a se abrir lentamente, seu ranger ecoando como um lamento. Vovô? Chamei baixinho. Ninguém respondeu, mas o silêncio que se seguiu me fez sentir que algo estava errado. Ouvi os sussurros novamente, mas agora pareciam direcionados a mim, como se fossem riscos em minha mente. Volte. Não fique aqui, dizia uma voz suave, mas carregada de dor. Dolorosa. Decidi voltar à sala e me juntar à minha família, mas a cada passo que eu dava, o clima na casa parecia mais pesado, como se algo estivesse observando cada movimento meu. Quando entrei na sala, vi que meu avô também tinha notado a inquietação. Todos estão bem? Vocês não ouviram nada estranho, não é? Ele perguntou, a preocupação evidente em seu tom. Escutamos uns barulhos de noite e o bate-bate nos armários, respondi, tentando parecer mais seguro do que realmente estava. Meus primos, em uníssono, começaram a fazer brincadeiras, tentando aliviar a tensão. Ah, é só o gato da casa. Deve ter ficado preso em algum lugar, riram. Mas a risada não soou verdadeira. O riso era apenas uma máscara, uma tentativa de esconder o medo que estava em nossos olhos. A noite continuou e o barulho de garras nas paredes não parava. Quando finalmente todos se recolheram para dormir, a inquietação não me deixou. Com o cobertor fechado até a cabeça, escutei as vozes de meus avós na cozinha. Ele está aqui. Acorde, sussurrou minha avó com uma voz trêmula. Você sabe o que pode fazer? Precisamos trancá-lo para sempre, respondeu meu avô, agora com um tom de urgência. As palavras deles aumentaram meu medo, e mesmo com toda a preocupação, adormeci com o sentimento de que algo estava prestes a acontecer. Naquela noite, o sono foi interrompido por um grito estridente vindo do corredor. Levantei rapidamente e corri para ver o que acontecia. Assim que cheguei no corredor, vi minha avó com um olhar aterrorizado. Ele está atrás da porta, ela gritou, enquanto todos na casa tentavam entender o que estava acontecendo. A porta da cozinha se abriu lentamente e, como um reflexo do movimento, algo negro e amorfo parecia deslizar pelo chão, emitindo um ruído horrendo enquanto se aproximava da mesa. Gritos de pavor ecoaram pela casa, e vi meu avô pegar a espingarda que estava pendurada na parede. Saia do caminho. Isso não é seu lugar, gritou. E a presença que parecia se materializar diante de nós, hesitou, como se soubesse que estava ameaçada. Sentindo que tínhamos que escapar, aquela criatura se virou, passando rapidamente por meu avô e desaparecendo na escuridão.
Ouvimos um estrondo vindo do fundo da casa e, em um instante, tudo ficou em silêncio novamente. Passaram-se alguns minutos, todos ainda atordoados, e a avó se trancou em seu quarto, o rosto pálido e sem vida. Vocês não sabem o que acabaram de fazer? Ela repetia para si mesma, completamente em choque. O clima estava desconfortável, e nenhum de nós conseguia dormir. As vozes e os sussurros ainda pairavam sobre nós, como uma sombra eterna. No dia seguinte, a sutil mudança na casa era perceptível. Enquanto o sol surgia, o som de nossas risadas havia sumido completamente. O peso da noite anterior ainda permanecia como uma sombra na nossa consciência. Durante o café da manhã, uma sensação de desolação pairava no ar. Meu avô, silencioso e sombrio, apenas olhava pela janela em direção ao mato, como se estivesse esperando algo acontecer. Você ainda está se sentindo bem, menino? Minha mãe me perguntou, e eu apenas balancei a cabeça. O que eu diria a ela? Era mais do que o medo. Era uma certeza de que nada na casa era normal. As crianças começaram a brincadeira novamente, tentando esquecer as situações, mas um deles viu algo se movendo perto do poço. Olhem, tem algo lá. Ele gritou, apontando para a escuridão do poço. Todos corramos lá e olhamos, mas o que vi não era uma criança brincando. Era apenas um buraco escuro profundo que parecia ter vozes saindo de dentro dele. Não se aproximem, gritou meu avô, e todos nós recuamos, mas não antes de ouvir um sussurro. Venham, venham. Aquilo me deixou completamente paralisado. O medo estava em cada canto da casa, e a conexão com os eventos recentes só aumentava meu desespero. O que estava esperando por nós? Quais segredos aqueles muros guardavam? Enquanto o sol começava a se pôr novamente, as portas da casa abriram-se lentamente, como se quisessem nos engolir, e os sussurros pareciam ficar mais altos. A noite se aproximava e com ela a certeza de que as trevas finalmente iriam nos alcançar. Nessa noite ficamos todos juntos no mesmo quarto, adormecemos encorujados, mas por Deus essa noite não houve nada. No dia seguinte, deixamos o sítio e nunca mais voltamos. Anos se passaram desde que aquela noite desesperadora nos fez deixar o sítio. E a lembrança dela se tornou uma espécie de sombra em minha mente. Em 1999, com 19 anos, voltei ao sítio, mas desta vez não estava sozinho. Juntamente com alguns amigos, resolvi enfrentar os fantasmas do passado e, uma mistura de bravura juvenil e desprezo pelo medo, preparei uma festa. A antiga propriedade estava ainda mais deteriorada. O mato havia tomado conta, e as janelas quebradas pareciam me observar como olhos vazios. Ao entrar, um calafrio percorreu minha espinha, mas tentando esconder meu receio, brinquei. Parece que um urso faminto fez sua casa aqui. Meus amigos riram, mas era um riso nervoso, como se o próprio lugar já estivesse sussurrando que não éramos bem-vindos. Enquanto preparávamos a festa, a luz do sol se punha, derramando uma luz dourada sobre a casa. Mas o crepúsculo rapidamente envolveu o lugar em uma penumbra aterrorizante. As risadas e a música começaram a vibrar no ar, mas algo na atmosfera estava mudando. O vento começou a soprar com força, e as árvores pareciam sussurrar segredos que não queríamos ouvir. Deixa eu contar uma história, disse um dos meus amigos, puxando todos para perto da fogueira. Sua voz estava envolta em mistério. Uma vez, aqui nesse sítio, seu avô viu uma coisa. Um ser que não deveria estar aqui. Dizem que ele se esconde na floresta esperando a próxima presa. Ele sorriu, tentando tornar a história divertida, mas logo as expressões dos outros amigos mudaram, e o riso se transformou em tensão. Ouvi algo arranhar as paredes da casa, um som familiar que ecoou nas minhas memórias. Vocês ouviram isso? Perguntei, mas eles apenas balançaram a cabeça em desaprovação, como se tentassem me fazer esquecer. A música continuou, mas eu não conseguia deixar de olhar em direção ao mato. Estava tudo, finalmente, de volta. Quando a noite ficou mais profunda, os primeiros ecos de barulhos vieram do interior. Portas começaram a se abrir lentamente, como se uma força invisível estivesse brincando com nós. É só o vento, um amigo comentou, mas a insegurança em sua voz denunciava seu medo. Então uma sombra apareceu na encosta, perto do velho paiol de ferramentas. A figura parecia uma silhueta de um homem, acenando para nós. Olhem, gritou alguém, mas, antes que pudéssemos nos mover, a sombra sumiu,
desaparecendo como se nunca tivesse estado ali. O pânico começou a se espalhar e senti um frio no estômago. Vamos lá ver, sugeri, tentando manter a bravura. Nossos risos e espírito de aventura se evaporaram instantaneamente. Caminhamos com cautela em direção ao paiol, cada passo sendo acompanhado pelo som de garras arranhando as paredes e sussurros cada vez mais altos. O som parecia vacilar entre vozes de crianças e a dor de algo muito mais antigo. Chegamos à entrada do paiol. O ar estava carregado e a tensão se tornou palpável. "O que você acha que está lá dentro?" Um dos amigos perguntou em um sussurro. "Sei que não quero descobrir", respondi, mas não queria mostrar medo na frente deles. Ao olharmos para dentro, vi apenas sombras e entulho, mas a sensação de que estávamos sendo observados era tão forte que quase podíamos tocar. Subitamente, uma das meninas do grupo gritou, "Saiam!" E em um segundo, senti algo puxar meu cabelo com força. Ela foi arrastada para trás, com uma força sobrenatural por aproximadamente 5 metros. Corremos para o carro, e aquela sombra misteriosa, que antes parecia tão distante, agora parecia nos perseguir, a presença densa nos seguindo, muito próxima. "Meu Deus, o que foi aquilo?" gritou uma amiga, enquanto tentávamos entrar rapidamente no carro. A criatura saiu em alta velocidade à nossa frente, e a certeza do que havia nos perseguido era esmagadora. O carro rugiu em resposta ao nosso medo, arrancando o mais rápido que conseguimos. Olhando para trás, a sombra desapareceu na floresta, mas eu sentia que ela ainda estava lá, esperando, vigiando. Após essa noite aterrorizante, uma sensação de calamidade se instalou entre nós. Quando cheguei à cidade, eu sabia que as memórias daquela noite me perseguiriam para sempre. Fiz o que pude para ignorar. No entanto, anos mais tarde, voltei a encontrar o último proprietário do sítio, em 2005. "Você ainda vai lá?" perguntei, tentando esconder meu nervosismo. Ele olhou firmemente e respondeu, "Só durante o dia. Você sabe muito bem o que acontece à noite." O tom de sua voz me fez sentir um arrepio. O que ele sabia que eu não sabia? A partir desse dia, a história do sítio passou a ser uma lenda não apenas entre minha família, mas se espalhou pela cidade. Nunca soube o que realmente estava à espreita, mas a sombra do passado continuou a se arrastar até o presente, como um lembrete constante da linha fina entre o conhecido e o desconhecido. As árvores, agora cobertas de folhas secas, pareciam murmurar a cada vento que passava. E eu sabia no fundo da minha mente que o sítio guardava mais segredos do que nunca poderia imaginar. Os sussurros, os gritos, a sombra, tudo isso voltaria, e o ciclo estava longe de acabar. A história do sítio assombrado se tornaria parte de mim para sempre.